Que lado que eu seguro aqui? Tem mais alguém nervoso aí também? Porque aqui tem bastante nervosismo, mas um nervosismo muito legal, porque é um sonho estar aqui. É realmente parte de um grande sonho, essa grande oportunidade que me foi dada. Então, é com muita alegria e gratidão que eu quero iniciar aqui hoje que eu vim falar para vocês. Bom, o tema é esse, carreira sustentável. E o porquê, né? O que é isso? Eu vim falar para vocês aqui hoje sobre o que eu acredito ser uma carreira ou um negócio sustentável. E por que sustentável? Né? Podia ter escolhido qualquer outro nome. Porque eu acredito que é justamente o que são dicas que eu vou dar aqui hoje para você, de coisas que eu acho que vão te ajudar a ter um amparo, uma sustentação, para que realmente a sua trajetória profissional, né, sendo com foco numa carreira ou no desenvolvimento de um negócio, no empreendimento, para que ela seja sustentável, ou seja, para que ela tenha continuidade. E isso tem tudo a ver com como eu cheguei aqui, né? Tem tudo a ver com a minha história, porque por muitos anos, por cerca de 17 anos, eu tinha uma pergunta que me angustiava tremendamente, me angustiava demais, que era: por que eu faço o que eu faço? E a resposta que me vinha não era nada agradável. Não gostava da resposta que... Sabe aquela vozinha? Simplesmente era assim: você está fazendo o que você está fazendo para o dono da empresa ficar mais rico, o sócio, ou a matriz lá fora receber mais verdinhas. E realmente isso me gerava profunda angústia. Angústia e depressão. Depressão de ir parar no médico, de tomar bastante remédio. Então, isso tem muito a ver com a minha busca incessante de o porquê eu fazia o que eu fazia. E aí, em determinado momento, porque eu sou teimosa, né? Apesar de todo o caminho dessa busca que realmente angustiava, eu insistia. Né? Eu acho que eu sou teimosa. E eu insistia, igual a peixinha Dory? Continue a nadar, continue a nadar. Eu continuei realmente nessa busca, e em determinado momento ela veio. E ela veio através de autoconhecimento. Através de mesmo após ter já buscado alguns caminhos de autoconhecimento, que não tinham ainda me ajudado a encontrar essas respostas, finalmente, em 2012, veio um caminho que realmente me trouxe luz e que me ajudou a achar essa resposta. Então, por isso é que hoje até eu me dedico ao desenvolvimento humano, a ajudar profissionais no desenvolvimento de suas carreiras e de suas trajetórias profissionais, porque foi justamente através de um processo de coaching que me ajudou demais a cair as fichas, né? Ordenar, alinhar tudo aquilo que eu queria, pensava, com as minhas ações, com aquilo que de fato eu queria fazer. E aí, nossa gente, vocês viram aquilo? Ai. Bacana. Bom, então, assim, a primeira dica, né? Outros aqui eu ouvi que já falaram, né? Que bom que eu não sou a única a falar sobre propósito. E o único slide aqui até que eu trouxe mais conteúdo, porque não é moda, né? Eu sei que a gente tem ouvido bastante vida com propósito, né? O Caruso trouxe aqui para a gente, achei demais, humor com propósito.
Porque realmente é isso, não é modismo, né? Não sou eu que estou dizendo, não é o Caruso. Eu faço questão de dizer para vocês que isso veio de estudos, né, baseados na psicologia positiva, que justamente diz para a gente que uma vida, né, com significado e com um propósito é onde reside realmente uma felicidade de longa duração. É mais baseado no ser do que no ter e no fazer. Porque enquanto você coloca a sua felicidade em algo externo, enquanto você fica esperando ter uma casa legal para ser feliz, você ter uma promoção, você ter um relacionamento bacana, ou nascer o seu primeiro, segundo ou terceiro filho, você vai ter uma vida apenas agradável, né? E a psicologia positiva explica isso, porque é justamente uma felicidade de curta duração. Ou ainda escolher uma felicidade de média duração, ok? Muito baseada ali no nível do fazer, porque você pode ter uma vida com comprometimento. Comprometimento com o seu trabalho, com os seus negócios, com os seus relacionamentos. Mas isso ainda não é, de fato, uma vida com a felicidade de longa duração, que é justamente quando você realmente descobre qual é o seu propósito. Por que você está aqui? Por que você faz o que você faz? Quais são realmente seus dons e seus talentos? E como colocar isso a serviço do mundo? E foi justamente isso que aconteceu comigo, e por isso que realmente eu falo, né, por experiência, que quando você descobre esse caminho de uma vida realmente com propósito, com um trabalho com propósito, com significado, isso faz toda a diferença. Toda a diferença para você e para todos que estão à sua volta. Então eu deixo essa provocação. E você? Você é sem querer ou você é de propósito? Eu passei 17 anos trabalhando em coisas que não faziam sentido para mim e realmente eu era sem querer. Apenas há 3 anos que eu resolvi fazer uma mudança na minha vida, fazer uma transição de carreira, é que eu passei a realmente ter uma vida com propósito. E estão aqui hoje minha filha e meu marido que não me deixam mentir, que comprovam que são os 3 anos mais felizes, que mais valeram a pena ter vivido. Mais fáceis? Não. Não são os mais fáceis, mas com certeza os que mais valeram a pena serem vividos. Então, o propósito é dos caminhos, é uma das dicas que eu dou para vocês. O outro é o autoconhecimento. Eu sei que muita gente ainda acha isso babaquice, mas está em tempo de você rever seus conceitos. Realmente faz muita diferença, faz toda a diferença você ter clareza de quem você é, do que você é. Né? Ter clareza das dimensões de quem você é. Se você nutre, se você alimenta, se você tem um equilíbrio entre corpo, mente, espírito. Ter clareza de onde você está e de onde você quer chegar. Né? Então não é à toa que Sócrates deixou lá centenas de anos atrás, o conhece-te a ti mesmo. Porque enquanto você não faz isso, sabe aquela parte de você que você nega, que é difícil olhar, causa dor. Ela acaba comandando o show, sem você nem perceber. Então, realmente, eu acredito que não existe sucesso pessoal nem profissional sem autoconhecimento. Então, permita-se que um caminho vai surgir e trilhe ele. Eu, inicialmente, trilhei por muitos anos, busquei as minhas respostas na religião. Encontrei algumas, mas não foi suficiente. Depois descobri que a espiritualidade é muito mais que isso e traz muito mais respostas. Me amplia muito mais a consciência. Também tentei em anos de psicoterapia. Me ajudaram, com certeza. Mas, enquanto não houve realmente um mergulho dentro de mim, não existia realmente clareza. Então, eu ia, né? Sabe que os bons navegantes dizem, não há vento favorável para aquele que não sabe onde quer ir?
Era assim. Eu não tinha o comando, eu não tinha as rédeas do meu barco. Eu ainda não tinha me deparado com aquelas crenças limitantes e equivocadas que eu tinha a respeito de mim mesma, de que eu não era capaz, de que não era possível mudar, de que não era possível fazer diferente. Mas eu digo para vocês que é. Né? Então, realmente, ter propósito faz diferença, se conhecer faz diferença, porque vai te ajudar a ter clareza do que você realmente quer. Se você não tiver isso, não vai ter sucesso, não vai ter felicidade, não vai ser. Você vai simplesmente passar por essa vida. E a única coisa que eu não nasci foi para passar por essa vida sem deixar alguma marca, sem fazer alguma diferença. Mais uma dica que com certeza vai te ajudar a ter clareza. Se você acha que autoconhecimento não é para você, não faz sentido para você, que encontrar um propósito maior, porque você está aqui, para que você veio a esse mundo, olhe para isso. Meditar. Por que meditar? Porque meditar é o que vai te ajudar a se manter no tempo presente. Não tem coisa que nos roube mais energia mental do que estar com a mente no passado, no futuro, e a gente faz isso o tempo inteiro. E isso é terrível. Isso é o que mais gera estresse. Então medite. Você acha que não pode? Pode. Se você pode respirar, você pode meditar. A respiração é a única coisa que controla os pensamentos. E os pensamentos é o que controla o nosso corpo. Então comece respirando, silenciando a mente, que assim você vai ter autodomínio sobre os seus pensamentos. Sabe aquelas vozinhas assim? Que muitas vezes nos atormenta, né? Nos atrapalha, nos paralisa. É isso. Isso vai te ajudar tremendamente. Esse termo está na moda. E o porquê dele? Porque você tem ouvido muito falar dele. Porque é isso, é você aprender, né? É algo que veio para te ensinar a ter presença, né? Atenção focada no momento presente, naquilo que você está fazendo. Por que acontece? A gente muitas vezes está lá no trabalho, né? Fazendo alguma coisa que precisa ser feito, com a cabeça na viagem, no lazer, né? No depois. E aí, quando chega lá, você está se divertindo, você está pensando o quê? Putz, eu queria estar com a minha família. Está lá com a família, putz, queria estar com o namorado. E é justamente isso. Né? É o sabotador da nossa mente que faz isso. Mais uma vez, autoconhecimento te ajuda completamente e muito a você identificar essa mente sabotadora, né? Esse eu crítico, que fica a todo momento te julgando, te criticando, te exigindo muitas coisas e te tirando do momento presente. Mais uma dica que eu acho importantíssima e que eu aprendi com a querida Glória, que vai estar aqui logo depois com vocês, que para mim virou uma filosofia e que eu acho que a humanidade está gritando por isso. Sabe a famosa negociação ganha-ganha? Já era. Hoje você precisa olhar para isso. Todo negócio, né, vocês vão concordar comigo, todo negócio precisa gerar lucro, senão não é negócio, né? Filantropia, outro nome. E não só gerar lucro para as duas partes envolvidas ali, né? Para as duas pessoas ou as duas empresas. Não. O planeta precisa ganhar. O meio ambiente precisa ganhar com isso também. Então, quando você fecha uma negociação, será que as pessoas envolvidas indiretamente vão ganhar também? Ou vai gerar prejuízo? Ou vai ter um impacto negativo? Precisamos olhar para isso. O mundo mudou, tem mudado. E a gente precisa levar isso para a nossa cultura, para dentro da nossa empresa, para dentro da nossa família.
algo que eu tenho observado, né? Tenha múltiplas fontes de renda. Se você hoje depende de uma única fonte de renda, olhe para isso. O mundo mudou, o dinheiro já não é mais a única moeda de troca, o trabalho como a gente conhecia tem mudado abruptamente. Eu sei que tem um colega nosso aqui que é uma inspiração para mim, porque ele trabalha hoje, né, nesse formato de empresas livres, por exemplo. O Gustavo Tanaka, não sei se ele vai falar a respeito disso, mas é isso. Sabe aquele plano B ou C que está aqui na sua cabeça, ou de repente engavetado? Não dá para esperar que você seja mandado embora, ou depois, na hora que você se aposentar, para pôr ele em prática. Você precisa pôr ele em prática agora. Ele precisa acontecer em paralelo à sua principal fonte de renda. A economia colaborativa está aí, né? Como eu disse, o dinheiro já não é mais a única fonte de renda. Existe conhecimento, né? O nosso tempo. E são coisas que vieram para ficar e que já estão acontecendo. Então, essa é mais uma das minhas dicas. Por que de tudo isso, gente? Porque, apesar aqui do meu nervosismo para tentar passar isso para vocês, eu acredito que são coisas que realmente fizeram a diferença na minha vida, porque trouxeram essa leveza para o meu caminhar. Não só clareza, mas leveza, né, de você agora trilhar um caminho em que você realmente encontre realização, plenitude, propósito, e com muito menos peso, né, ou seja, com aquilo que realmente é essencial e é mais importante para você. Para finalizar, tenha um coração grato. Seja grato e ame. Por que a gratidão? Né? Eu iniciei aqui com gratidão e quero finalizar. Porque gratidão traz... a ciência já comprovou. Quem é grato, pratica de fato a gratidão, sente gratidão, no início do dia e no final do dia, no início de alguma coisa e no final de alguma coisa, gera mais felicidade para si, é mais feliz, é mais pleno. E o amor porque é a força do universo mais poderosa que eu conheço, porque o amor realmente cura, transforma, realmente faz toda a diferença. E faça isso com o olhar de uma criança. Faça isso com a ajuda da sua criança que existe e mora ainda dentro de você. Né? Com esse olhar genuíno, com alegria. E por fim, lembre-se realmente de quem você é. Acho que essa é a nossa maior missão aqui. Né? Lembrar de quem a gente é, por que a gente está aqui e realmente de fato ser. Bom, gente, muito obrigada. Eu vou também sortear um processo de coaching para quem tiver interesse. E é online, tá? Então não se limita às pessoas aqui da região, de São Paulo, onde eu estou. E eu vou estar logo mais também na mentoria, então convido vocês a ir lá, trocar uma ideia, me contar qual é o seu sonho ou qual é o seu dilema, enfim, vai ser um prazer. Muito obrigada.